A graça e a paz do meu Senhor Jesus Cristo, toda a igreja, amém? Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oremos. Pai querido e eterno, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos o Senhor, ó Deus, porque estamos diante da Tua palavra e temos liberdade de culto, ó Pai, e podemos estar hoje aqui, Senhor Jesus, na Tua casa, ó Deus, celebrando, cantando, Te adorando, bendizendo o Teu nome. E agora temos o privilégio de sermos, ó Deus, ministrados pela Tua inerrante palavra, pela Tua infalível palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como diz o texto, pescadores de homens. E esse é o título deste sermão que eu quero ministrar para vocês hoje. Nós temos que começar a entender qual é o objetivo, o sentido do que o Espírito Santo falou para o autor. Isso, irmãos, é o beabá da exegese. Quando você entende o contexto e você entende a ideia principal do que o Espírito Santo falou para aquele autor, fica fácil ou mais fácil de você entender o que está contido naquele livro. Fica menos difícil de se criar heresias, pegando textos sem contextos. E nós vemos aqui então alguns propósitos de Marcos. E o propósito principal, que eu diria o cerne do Evangelho de Marcos, desse Evangelho, é porque ele foi endereçado aos romanos. E era para provar que Jesus Cristo, aquele que havia sido morto em fraqueza em Jerusalém, era na verdade o poderoso Filho de Deus. Marcos então escreve aos romanos, em primeiro lugar, para comprovar que aquele homem que tinha sido crucificado em fraqueza, na verdade, ele veio para servir um propósito maior. Ele cumpriu o propósito como um servo, e ele na verdade é o poderoso Filho de Deus. O Evangelho de Marcos é como se fosse uma defesa, uma apologia à cruz de Cristo. Marcos está aqui registrando o porquê o Filho de Deus teve que morrer. Então você vai encontrar um evangelho muito dinâmico, mais dinâmico do que os outros. Marcos ele tende a citar mais as obras de Cristo, os atos de Cristo, mas não é por causa disso que ele não cita as palavras de Cristo, como os outros evangelhos citam. Essas obras narradas comprovam que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus soberano. Marcos narra então o testemunho de João Batista a respeito da supremacia de Jesus Cristo, quando João Batista vai dizer: é mais poderoso do que eu. Veio um aí que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos tem como objetivo também mostrar que Jesus Cristo tem poder e autoridade sobre todas as castas de demônios, inclusive sobre Satanás. Quando Marcos narra que Jesus foi impelido pelo Espírito, levado pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo. Jesus ele tem autoridade sobre toda a casta de demônios, inclusive sobre Satanás. Marcos também narra o início público do ministério de Jesus Cristo na Galileia, quando Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Versículo 14 do capítulo 1. Nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, só no primeiro capítulo de Marcos, nós podemos aprender que Jesus Cristo tem autoridade sobre os espíritos malignos, do versículo 13 e depois do versículo 21 ao 28, que Jesus Cristo tem autoridade sobre as doenças,
Do versículo 29 ao versículo 45, inclusive, ele cura a sogra de Pedro, de uma febre muito forte, nesse contexto. E de que Jesus Cristo, como o rei que é, tem autoridade sobre as pessoas, que é esse o texto que nós vamos ler aqui, do versículo 16 ao versículo 20 do capítulo 1 de Marcos. Eu quero que você preste atenção. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco, a seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Marcos, no primeiro capítulo, ele nos mostra a autoridade, a soberania de Jesus Cristo sobre os espíritos malignos, sobre as doenças e sobre os seres humanos. Jesus Cristo é esse, que tem uma chamada irresistível. Na verdade, quando ele dá sua palavra de ordem, não adianta recalchutar contra os aguilhões, porque ele pega. Quem é dele, ele pega. Ele disse: quem é meu, vem a mim, e todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. O encontro de Jesus Cristo com André e Pedro, Tiago e João não foi ocasional. Quando nós lemos aqui pela narrativa de Marcos, porque o Marcos é muito dinâmico, ele diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Parece que foi algo que Jesus estava ali, passeando na beirinha da praia, viu aqueles dois homens e pensou: olha, podem ser meus discípulos, vou convidá-los. Mas não é isso que acontece. Nós precisamos entender e devemos lembrar que entre a tentação de Jesus Cristo no deserto e o seu ministério público na Galileia, levou aproximadamente 1 ano entre a tentação e o ministério público. Isso não está narrado no Evangelho de Marcos, mas está narrado no Evangelho de João. Da tentação de Jesus no deserto até o seu ministério público na Galileia, levou aproximadamente 1 ano. E quando nós entendemos essa cronologia, quando nós entendemos essa narrativa, os textos de João fazem sentido, porque Jesus teve pelo menos alguma outra vez na Galileia, nesse período de 1 ano, e pelo menos mais uma vez em Jerusalém, entre esse período de 1 ano. E isso é muito importante, meus queridos irmãos. Por isso eu gostaria que você fosse junto comigo para João, capítulo 1, versículo 35 em diante. João, capítulo 1, do 35 ao diante. Pedro e André, Tiago e João, Jesus os conheceu antes de chamá-los. Veja aí. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Aqui é João Batista. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10, às 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus já conhecia aqueles 2 homens. Não foi algo ocasional. Jesus vai então direcionado a Galileia.
e caminha em direção daqueles homens a qual ele já tinha conhecimento. Aqueles homens eram pescadores profissionais, não como alguns aí que só pescam no final de semana. Aqueles homens, segundo o texto, pelo menos dois deles, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, tinham uma empresa de pesca junto com o pai. E é muito interessante porque quando Jesus chama, Marcos faz questão de deixar escrito que eles abandonam o pai, mas não deixam o pai desamparado. Veja aí comigo o versículo 20. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, e seguiam a Jesus. Para Jesus não ser aí tomado como alguém que tirou os filhos do próprio pai. O pai Zebedeu ficou acompanhado dos seus funcionários. Talvez aqui e acolá eles paravam e saíam para ouvir Jesus, iam até onde Jesus estava, mas ainda eles estavam vivendo dominados pela sua profissão, o que não é errado. Aqueles homens tinham família, e nós vemos isso porque Pedro tinha uma sogra. Logo, se tem sogra, tem esposa. Aqueles homens dependiam da pesca, do trabalho braçal, para trazer o sustento para dentro das suas casas. E quando Jesus vai ao encontro, ou na ocasião do encontro, eles estavam nos seus afazeres, eles estavam trabalhando. Na ocasião do chamado, eles estavam ocupados com os seus compromissos. Na ocasião do chamado, eles estavam ocupados no dia a dia, na labuta diária, eles estavam trabalhando. Eles não estavam na beira da praia, deitados em uma rede. E Jesus passa e olha e diz assim: não, eu vou deixar aqueles que estão trabalhando e vou chamar os que estão dormindo. Muito pelo contrário. Jesus vai em direção àqueles homens que tinham batido tarrafa a noite toda, que estavam com os olhos vermelhos e cansados, porque só quem já passou uma noite trabalhando sabe o que é isso. Aqueles homens que estavam mortos de cansado, e é em direção a eles que Jesus vai. E Jesus faz uma chamada, Jesus dá uma ordem e diz: venham a mim, venham a mim. Jesus vai em direção daqueles que estavam trabalhando, não estavam ociosos, desocupados, eles lutavam por seu sustento, por suas famílias, por seus compromissos. Na verdade, meu irmão, Jesus nunca foi atrás de desocupado, e a sua palavra é escrita contra os desocupados, a ponto de dizer: se não trabalhe, que não coma, a ponto de dizer: ó preguiçoso, vai ter com a formiga. O Senhor Jesus, ele vai em busca daqueles que mais do que vontade têm dedicação. Jesus Cristo vai em busca daqueles que mais do que inspiração, eles têm transpiração na obra. Jesus não está preocupado com os sumos sacerdotes, com os escribas, com os mestres da lei, com os fariseus, mas ele vai atrás de pescadores para transformar aqueles homens simples nos seus arautos que proclamariam essa grande pesca do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai atrás dessas pessoas simples. Na verdade, aqueles homens, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, tinham trabalhado a noite toda, estavam cansados, demasiadamente exaustos. Imagine a cena aí, pinte essa cena no seu cérebro. Você está cansado, você trabalhou a noite toda, você está lavando as redes, os teus companheiros estão lá consertando as redes, teu barco já está na praia. Imagina, irmãos, aquela maresia. Quem foi para a praia aí agora, né, meu irmão? Aquela água salgada, misturada com suor e areia no corpo. O que aqueles homens queriam era terminar o trabalho, tomar um banho e ir para casa descansar. Mas eles veem um amigo Jesus vindo na praia. E Jesus não vem sozinho. Na narrativa de Lucas, Jesus vem acompanhado de uma grande multidão que o espreme. Eu imagino Pedro, e isso é uma coisa minha, Pedro dizendo, Jesus vindo em direção a ele, Pedro dizendo: no meu barco não, no meu barco não. E Jesus vai reto no barco de Pedro. Eu estou cansado, hoje não, Jesus. Quem já veio cansado com o culto? Sem vontade de vir com o culto?
Imagine vendo o pastor chegando, você que trabalhou a noite toda, e o pastor está vindo em direção da sua casa, e você está cansado, exausto, e você pensa, pastor, hoje não, pastor, por favor, não. Mas ele não falou nada. Jesus chega até ele, escolhe o barco dele, pula para dentro, olha para aquele homem cansado e diz: agora você empurra da areia da praia e afasta, rema, Pedro. E Pedro empurra o barco, cansado, sem questionar, entra para dentro, se afasta um pouco, e Jesus prega para aquela multidão. Pedro está cansado, Pedro está decepcionado, Pedro está frustrado, ele é sanguíneo, ele está nervoso. Eu entendo Pedro. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo Pedro. Pedro não vê a hora que aquele discurso acabe. Nós não sabemos quanto tempo levou, mas Jesus pregou. Eu imagino Pedro, quando Jesus disse amém, o quanto Pedro não jubilou por dentro, falou: agora eu vou para casa, agora eu vou descansar. E Jesus diz: não, Pedro, rema mais para dentro, rema mais, porque o que você quer, o que você passou a noite inteira no raso tentando pegar, não está aqui, está na profundidade. E para você conseguir o que você quer, Pedro, você não pode desistir. Foi só uma noite, você tem que ir mais além, Pedro. Está na profundidade. E a Bíblia então diz lá em Lucas que Pedro rema o barco, e ele vai mais um pouco além. E Jesus, não contente, olha para ele e diz: agora lança a rede. E Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, olha para nós estamos cansados, mas sob a tua palavra eu vou lançar. E imediatamente Pedro lança a rede. Você conhece bem a história. A rede se rasga, o barco quase vai a pico, é tanto peixe que Pedro tem que chamar o barco dos sócios que estavam lá consertando a rede, diz: vem pegar peixe aqui também, porque senão nós vamos naufragar. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que muitas vezes o que nós lutamos e sofremos sem Jesus, para conseguir com Jesus, é assim. Com Jesus é rápido, com Jesus o processo adianta. Pedro então, quando vê aquilo, ele fica pasmo. E a Bíblia diz que ele larga a rede. Provavelmente tinha outro companheiro que estava agarrado naquela rede de peixe. E Pedro larga aquela rede de peixe e se ajoelha no barco e diz: Senhor, saia de perto de mim, porque eu sou um pecador. Quando Pedro diz isso ali, naquele momento, ele reconheceu a soberania de Cristo. Ele reconheceu que não era o Cristo amigo, Jesus da Galileia, mas era o Filho de Deus que estava no barco dele, diante dele, auxiliando ele na fraqueza. E ele diz: Senhor, eu sou pecador, eu não posso estar diante do Senhor. A resposta de Jesus para Pedro é o versículo 17 do sermão. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não machuca Pedro, Jesus não maltrata Pedro, Jesus não humilha Pedro, e nem aqueles homens que estavam com Pedro no barco. Jesus dá uma ordem, diz: venham a mim, que eu tenho algo melhor e maior para vocês. Glória a Deus. Agora vocês vão para o estágio. Até aqui foi a faculdade da pesca. Vocês aprenderam a pegar peixe, vocês sabem pescar no anzol, sabem pescar na tarrafa. Agora vocês vão pescar gente. Agora vocês vão evangelizar. Vocês vão ser meus discípulos. Pedro, admirado pelaquela autoridade, reconhece a sua podridão, a sua pequenez ao dizer: eu sou um pecador. Aquele que é chamado por Deus e que é filho de Deus, quando ele reconhece, quando o Espírito Santo ilumina a ponto dele entender, não tem outra frase para sair da boca. Ele não diz: eu sou merecedor. Ele diz: eu sou pecador, eu não mereço, mas o Senhor morreu por mim. A tua graça, Senhor, me basta. A tua graça me basta. Aqui está então surgindo o embrião da igreja. E mais além, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, tu és pedregulho, tu és pedrinha, mas sobre esta pedra, Jesus fala para si, eu edificarei a minha igreja. Jesus mais tarde vai olhar para aquele homem que o traiu 3 vezes e vai dizer assim: Pedro, tu me amas?
amor de amigo. Quando Jesus fala isso para Pedro, Pedro diz assim: claro, Senhor, que eu te amo. Porque a palavra amor ali era amor de amigo. E Jesus fala mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, Senhor, que eu te amo. Porque a palavra no grego era amor de amigo. Na terceira vez, e por isso que Pedro se entristeceu, a palavra amor para nós é a mesma, mas no original é ágape. Pedro, tu me amas como Deus. Eu sou Deus para você, Pedro. E Pedro então se entristece e diz: Senhor, tu conheces meu coração, é claro que eu te amo, o Senhor é Deus, o Senhor sabe que eu te neguei, mas eu estou aqui, o Senhor sabe que eu sou um pecador, mas eu estou aqui. É para esse homem que Jesus está falando. Pedro, isso desencadeou, meus queridos irmãos, um efeito dominó, e no decorrer das eras, os discípulos têm feito discípulos, e essa continua sendo a grande pescaria do Senhor. O Senhor hoje fala para nós: venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Você sabe que esse contexto é fácil de entender, mas existe um contexto, existe, meus queridos irmãos, um contexto, um efeito escatológico e profético sobre essa palavra. Jeremias 16:16, o Senhor diz: e nos últimos dias eu enviarei meus pescadores para os pescar, eu enviarei os meus caçadores para os caçarem, eles entrarão nas fendas, trazendo o juízo do Senhor, porque os meus olhos estão sobre toda a terra. Quando o Senhor ele chama Pedro, ele estava dizendo: vocês proclamarão a palavra de justiça e trarão o juízo do Senhor. A palavra da igreja é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependam-se e entreguem a sua vida a Cristo. Esse é o sentido escatológico. Jesus Cristo é o Rei que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. O seu chamado é irresistível, a sua graça é irresistível, o seu poder é infalível. Naquela ocasião, naquele barco, naquele dia tão cansativo, que antecedeu uma longa noite de frustração, Jesus Cristo entrou a galope no coração de Pedro e daqueles que estavam no barco. Eu não sei como foi o seu dia, mas Jesus Cristo vai entrar no seu coração. A palavra do Senhor para a sua vida é: venham após mim, aprendam de mim, me sigam, eu tenho algo maior e melhor para vocês. Aquele homem naquele dia recebeu Jesus Cristo na sua vida, a ponto de, em Lucas, dizer que eles tiraram o barco para fora e a rede e abandonaram tudo. O que é uma boa pescaria diante do dono do mar? Quando Deus chama, Ele sustenta. Quando Deus chama, Ele honra. Quando o Senhor chama, Ele supre. Quando o Senhor chama, Ele prospera. O Senhor multiplica. Os seus não passam a necessidade, os seus são guardados pelo Senhor. E aqueles homens então ouvem esse chamado. Eu gostaria de encerrar dizendo: quem é este que vos chama? Sabe quem é este? É o autor e o consumador da nossa fé. Quem é este que nos chama? É aquele que disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é esse que nos chama? É Jesus Cristo, Filho de Deus, leão da tribo de Judá. Quem é esse que nos chama? É o poderoso Deus que tem autoridade sobre as nossas vidas. E por isso, quando Ele nos chama, nós abandonamos tudo e obedecemos, porque é Ele quem nos chama. Amém. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, nesse último domingo do ano 2020, Jesus Cristo ainda está chamando, Jesus Cristo ainda está convocando. Se você não fez essa aliança com o Senhor, entregue sua vida hoje ainda. Se você fez essa aliança e está como Pedro, André, Tiago e João, aqui e acolá eu vou no culto, aqui e acolá eu vou ver Jesus, aqui e acolá eu vou tomar uma refeição com Jesus, chega disso, irmão. Você precisa
precisa entender que Deus quer um compromisso, uma aliança com você, algo eterno. Obedeça ao chamado, obedeça à voz do Espírito Santo que diz: vem a mim, abandone a rede, abandone o barco, abandone o pai, abandone aquele que não é digno, aquele que não abandona ou que ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém. Nós precisamos nos entregar ao chamado do Senhor, à vocação do Senhor. Quem anda como o dono do mar não se prende à pescaria. Aqueles homens estavam com Jesus. Jesus te chama: vinde a mim. Hoje Jesus fala conosco: eu quero pegar você que está estagnado, que está parado, que ora está aqui, ora não está, ora está com Jesus, ora não está, e que Jesus quer transformar você em um pescador de homens, em um evangelista, em alguém que pregue a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, que aqueles homens deixaram tudo para seguir Jesus, e não teve decisão melhor. Na minha vida não teve decisão melhor, seguir Jesus, e é isso que eu farei, até que eu esteja caminhando com Ele, lá na glória, na nova Jerusalém. Oremos todos. Pai querido e amado, bendito é o Teu nome. Ó Deus, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado pela Tua palavra. Que a Tua palavra não caia no vazio, mas que ela encontre em nós um terreno frutífero, um terreno próspero, um terreno adubado pelo Teu Espírito Santo. E que essa palavra produza em nós frutos para a vida eterna. Assim oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.